dar. Por acaso. Vou ter aqui o direto, já está em direto outra vez. Vamos lá ver se isto anda. Já está em direto. Vamos só aguardar que o pessoal entre e escrever aqui um comentário a pedir desculpa, porque realmente foi uma situação. Mesmo. Não percebi, o telemóvel foi abaixo do nada e eu fiquei assim. Acabou a bateria. Acontece. Só mostra que está a ser feito em direto, não foi nada gravado. Exatamente. Mais genuíno. Exatamente, é mais genuíno. Estou aqui a pôr um comentáriozito. O que vale é que o pessoal já parece que alô de novo o Bruno Nunes. Se realmente. O Bruninho é uma grande malha mesmo. Tenho pena, eu quando morava em Fernão-Ferro estava com ele praticamente várias vezes à semana, quase todos os dias. Passava na loja onde ele estava. E agora, desde que vim aqui para Benavente, normalmente só estou com ele quando é exposições ou congressos, uma coisa assim do género. Por acaso tenho pena. Foi daquelas pessoas que perdi um bocadinho a ligação, não é? Claro. Por causa de ter mudado de casa. Por acaso, eu acho que é um dos maiores benefícios que existe das exposições em Portugal é mesmo essa coisa. Por exemplo, eu não conhecia o Bruno e eu, a primeira vez que entro no Mundial, na minha vida, foi o primeiro Mundial que eu fui. Eu entro ali no pavilhão e quem é que eu me deparo? O Ricky, o Bruno e o Marco. Estava lá muita pessoal junto. E eu vou cumprimentar um a um e eu passo e eu, alto, é o Bruno que está ali. Eu também lá estava nesse grupo, foi quando eu te cumprimentei também. Exatamente. Daquela exposição. Exatamente. O Bruno Nunes, ele faz um trabalho incrível com espécies brasileiras. Exato. Mesmo. É dos poucos criadores a sério que nós temos com isso. Desde os antelões aos bicudos. Está aqui a dizer o Bruno que as amizades ficam. As instalações de Bruno são um sonho. Grande máquina, o Aves Vieira. Bem, Bruno, vamos ver se nos conseguimos situar. Estávamos a conversar sobre o viveiro. Deixa-me só ver, eu estou a ligar aqui a conversa para depois também apanhar as perguntas que forem feitas. Mas vamos falando enquanto isto vai ligando aqui a conversa aqui no computador. Exato. Estávamos a falar um bocadinho sobre instalações, a parte delas serem suspensas ou de serem de chão. Exato. Eu estava a dizer, e eu fiz os meus viveiros, neste caso, a contar com o chão, por uma questão própria. O que é que eu noto? Que era o que eu estava a dizer há bocado. Todas as aves que foram criadas em gaiolas, que eu já trouxe da antiga casa de gaiolas e que nasceram em gaiolas, são aves que não vão ao chão. Os amazonas, as catatuas, tudo o que eu criei já aqui em Benavente com acesso ao chão, são aves que passam a vida e vão muitas vezes ao chão. Nós temos aquela ideia clara, e é uma verdade, nas espécies dos amazonas, são aves de copa das árvores. Mas a gente sabe, andam lá em cima das árvores. Muitos deles até se alimentam de água ou de umidade que está agarrada às folhas no alto das árvores. Raramente descem ao chão. Mas também tens amazonas que descem. Tanto que há filmagens incríveis na América do Sul, aqueles barrancos de argila, com vários farinosas, juntos de araras, juntos de pionos, tudo a comer a argila para ajudar no trato digestivo. Exato. Por isso, assim, as aves acabam sempre também por ir ao chão, estás a perceber? Claro. Agora, que me digas a mim, dos Amazonas todos que tu tens, eu tenho 16 casais de Amazonas. Dos 16 casais de Amazonas que tens, 16, guardei bebês deste ano, por isso tenho mais. Mas dos 16 casais que tens de reprodução de Amazonas, todos vão ao chão? Não. Claro que não. Ao chão vão 6, 7 pássaros. 6, 7 casais. Exato. O restante, a maioria, não desce ao chão. Que me digas a mim, viveiros de chão é problemático por causa da higiene. Concordo. Mas no meu caso, eu trabalho em casa. Eu estou todos os dias em casa. Ou seja, eu tenho a facilidade de fazer uma higienização dos meus parques diária. Exato. Automaticamente, fungos, bactérias, são coisas que não me assustam. Claro. Porque eu faço higienização, eu limpo, estás a compreender? Exato. Não me incomoda e não me assusta isso. Relativamente... Desculpa interromper, Bruno. Relativamente...
Relativamente a essa parte da higienização do espaço, por exemplo, eu reparei que tinhas terra em algumas partes. Por exemplo, achas que seria o mais vantajoso apenas ter terra ou então também ter, por exemplo, só cimento? E nos meus viveiros eu utilizo metade. Ok. Por exemplo, imagina, no caso dos Amazonas, são 4 metros de comprido, 2 metros é de cimento, não chega a 2, é 1 metro e muito, que é a área coberta, para ser mais fácil a higienização, e a outra parte é de terra. Eu por cima da terra, normalmente trabalho com casca de pinheiro ou seixo, aquele seixo redondo, aquela pedra redondinha. Sim. A pedra, aprendi isso num congresso da Aviornis que houve há uns anos foi no de Portugal, foi no de Gaia, exatamente, pelo senhor indiano que cá teve, o Debashi, que ele utiliza nos loris viveiros de chão, não utiliza suspensos, e ele utiliza o seixo. Porquê? Porque ele depois lava aquilo com a mangueira e as bactérias nocivas acabam por ser eliminadas pelas bactérias boas. Estás a perceber? Ou seja, existe ali uma cultura de bactérias no meio da pedra, com as fezes e com o lixo que fica ali acumulado, que elimina qualquer problema aos animais. Ou seja, eu utilizo metade de chão de cimento e metade de solo, digamos, natural. Okay. Porquê solo natural? É muito importante até para o crescimento de determinadas ervas e dar um bocadinho de enriquecimento ambiental, estás a perceber? Claro. Acaba por ser uma coisa benéfica para isso. Olha, deixa-me só responder que houve aqui alguém, que foi o André Vieira, que pôs aqui uma pergunta: que dica dás para a criação de Xanthoperix, dos aestivas? Posso responder? Podes, estás à vontade. Pronto. André, dicas. As dicas do Xanthoperix, o aestiva, o Xanthoperix, o aestiva, mas o Xanthoperix acaba por ser dos Amazonas mais fáceis que existe a nível de criação. A nível de comportamento, olha, estás com o mesmo problema que eu. Tu estás à tua frente e eu tenho uma atrás do telemóvel. O Xanthoperix acaba por ser uma ave bastante fácil a nível de criação. Um viveiro, desde mesmo que tenha boas dimensões, atenção que os machos engordam com facilidade. Okay. O maior cuidado que eu dou, a maior dica que eu dou na parte dos Amazonas mesmo é o controle e o balanço da alimentação, porque são aves que tendem a engordar muito facilmente, ter atenção com isso, principalmente uma comida muito forte em gordura, excesso de girassol, é horrível para eles. Exato. Mas os aestivas são aves fáceis de criação, desde que o casal seja compatível. Tenhas um casal compatível. As instalações sejam minimamente decentes. Ou seja, a 2 metros, o mínimo que eu aconselho para um casal de Xanthoperix será sempre 2 por 1 por 1. Acho que é o mínimo. Acima disso, é sempre bom. E o maior truque, no caso dos Amazonas, é fazer a brincadeira, que nós devemos de fazer com todas as aves, mas principalmente os Amazonas, do balanço alimentar. Ou seja, se a gente estimular com a alimentação o casal, quando os dias começarem a crescer, a temperatura aumentar, o casal entra em postura. Por exemplo, eu tenho 2 casais de Amazonas Xanthoperix, um deles está com ovos neste momento. E vou deixar ficar os ovos. Só tiro os ovos no final da postura. Ok. Também está aqui um comentário do Abel Oliveira a dizer que seguiu as ideias do Bruno nos meus viveiros. Estou a ver também. E uso o seixo, tanto nos lolis como nas nervianas, o melhor para conseguir uma limpeza rápida e eficaz de mangueira à água, e está novo. Exatamente, Abel, é isso mesmo. E por acaso foi o congresso que nós tivemos em Gaia com este senhor, o indiano, o Debashi, ele explicou isso e faz sentido, porque em tudo existe cultivo de bactérias, não é? As bactérias boas, as bactérias más, elas acabam por se eliminar umas às outras. E se tu tiveres o seixo, e eu vi isso nos seixos principalmente, as fezes e o lixo acaba a passar por baixo da pedra e aquilo ao fim de umas semanas, uns meses, é eliminado de forma natural. Porque, ou seja, é o próprio ciclo, digamos, das bactérias a trabalharem, o cultivo de bactérias, que faz essa eliminação natural. E tu vais levantar as pedras e não vais encontrar sujidade nem lixo. Claro. Simplesmente encontras no solo. Parece que, ou seja, a matéria orgânica decompõe-se, desaparece. Estás a ver? Exato. Existe como é que eu ia dizer,
digamos, não é uma coisa micro, mas ali um cultivo Claro. que elas acabam por se eliminar umas às outras, pronto. Exato. Por exemplo, Bruno, agora uma curiosidade que eu tenho, e acho que se calhar quem está cá no direto, se calhar também pode vir a ter essa curiosidade. Quanto à criação artificial natural, a nível dos psitacídeos que tens, que são enormes, não é? Achas que a criação artificial pode ser uma mais-vantagem? Ou achas que nesse tipo de psitacídeos será possível arrancar tudo direto? Olha, eu sou-te sincero. Eu tenho um problema grande aqui em Benavente. Tem temperaturas muito altas no final de junho. E quando eu falo altas, estamos a falar os termómetros das máquinas, das incubadoras, cá fora na rua, em cá há 2 anos me acusaram 27,8. Está às 2h30 da tarde, no dia 23 de junho. 47,8. Estamos a falar de termómetros de precisão. Eu acho que, fazendo agora aqui publicidade ao Ricardo e ao Daniel da Incomax, os termómetros são bons. Por isso, a temperatura que ele marcou era a temperatura real. O que é que acontece? Eu nos Amazonas, eu gosto de fazer a primeira postura. Tiro os ovos, deixo ela completar a postura, tiro os ovos, incubação artificial. O próprio pássaro, sabes que tem ali aquele chip na cabeça que tem aquele time-slap pequenino, de 3 meses vá, para conseguir reproduzir. Exato. Então, se lhe tiras os ovos da primeira postura, eles, ao fim de 15 dias, 20 dias, no máximo um mês, estão a iniciar uma segunda postura. E eu essa postura já tento que seja direto. Okay. Por exemplo, o ano passado consegui. Tirei Amazonas Extrativas, Xantopérix da primeira postura à mão, criei à mão, e a segunda já deixei os pais criarem por eles, porque não tive temperaturas altas. Exato. Percebes? Pronto, porque eu sou apologista disso. Nas catatuas, as catatuas é um bicho, eu digo muitas vezes, existem os psitacídeos e depois existem as catatuas. As catatuas é uma família completa à parte de tudo o resto que nós estamos habituados, principalmente catatuas brancas. Aquilo é muito complicado. Estão a chocar muito bem, de repente lembram-se e abandonam o ninho, pegam-se à porrada porque querem estar os dois em cima dos ovos. Eu posso-te dizer, eu tenho um casal de galaritas que me criou a primeira vez o ano passado. A fêmea tem 16, fez 15 este ano, por isso tinha 14 anos a fêmea e o macho 16. Aí é bem. Foi a primeira vez que criaram o ano passado. Fizeram 5 posturas, 10 ovos férteis. A última postura, como eu achei que já eram muitos ovos, muito desgaste na fêmea, eu e a Sandra é a minha namorada, a verdadeira criadora. Okay. Eu sou o detentor dos animais, ela é... Está bem, ok. Ela cria maioritariamente os bebês à mão. Eu e a Sandra concordámos e chegámos à conclusão que seria benéfico deixar os pais criar, arriscar, porque são aves que nunca criaram na vida e queríamos saber como é que era o comportamento do casal face à novidade de ter bebês e ter ovos. Primeiro ovos e depois bebês. O que é que acontece? Com uma semana de incubação, uma semana e meia já de incubação, a fêmea saiu do ninho para vir comer durante o dia. E o macho fez o papel dele, foi para cima dos ovos. Quando a fêmea voltou ao ninho para entrar, não sei o que é que se passou, os dois pegaram-se à porta do ninho, a fêmea furou uma narina ao macho, com a agressividade, com a porrada dos dois. O macho partiu o bico à fêmea, o bico de baixo, a mandíbula inferior. Partiu ao meio e arrancou-lhe um bocado. Ou seja, o facto de tentares arriscar uma criação direta quase causei a morte de um dos membros do casal. Exato. Estás a perceber? Por isso, ou seja, há que ponderar bem o que é que vamos deixar criar e o que é que não vamos deixar criar. Ok. Estás a perceber? Exato. Pronto. Agora que me digas, a pergunta que tu me estás a fazer tem-me feito muito, mas é noutro sentido, que se é aves criadas à mão se são boas para criar. Essa pergunta que me fazem muitas vezes. Por acaso também tenho essa curiosidade, mas acho que eu vou dar aqui só assim um bocadinho de uma opinião, porque eu já tive esse exemplo. Por exemplo, eu quando comecei no Jogar Pornis, e Bruno, se conseguis mais ou menos chegar à minha ideia, eu quando comecei na criação do Jogar Pornis, lembro perfeitamente que hoje ainda é o dia que o meu pai ainda tem esse H Porni. O meu pai comprou, na altura foi o meu pai que comprou para mim. O meu pai comprou-me um H Porni azul. Ele devia ter mais ou menos entre 6 e 8 meses.
e era super brava, tipo, era uma ave brava, não é? Criada em cativeiro, não tinha nada a ver com ser domesticado. E o meu pai, ao longo do tempo, só tínhamos aquele macho. Depois, claro, eu tinha ali uma gaiola em madeira com os periquitos e com aquelas redes quadradas, não é? Mais simples. E o meu pai comprou aquele agaporni e deixou lá ficar dentro da gaiola. E o meu pai todos os dias ia lá, falava para ele. E ao longo do tempo o meu pai começou a pegar nele e tudo, e ele ficou bué da mansinho, como se fosse mesmo domesticado. Mas havia aquela cena, só o meu pai que pegava nele, mais ninguém pegava. Eu até tenho um vídeo nas minhas plataformas do TikTok, cá lá o vídeo, eu a tentar meter o dedo, ele vem-me picar. O meu pai não, o meu pai mete-lhe a mão, não se passa nada. E a primeira vez que eu tentei tirar a criação com esse macho, juntei-lhe uma fêmea brava e não tive qualquer problema. A primeira vez que ela acasalou na vida dele, galou 6 ovos e não se passou nada. Agora, claro, não sei se, por exemplo, com psitacídeos grandes acontece isso. Tu tens ainda uma coisa muito importante. Os agapornis, normalmente, principalmente o rosicólis, as fêmeas são dominantes, as fêmeas são matriarcas. Exato. Acontece o mesmo com os ecletos. Tudo o que a fêmea seja dominante, normalmente são piores para criar se forem criados à mão. Atenção que não acontece sempre. Eu tenho 4 casais de ecletos. Os ecletos foram criados à mão. Agora, uma coisa importante é a gente saber depois fazer a transição chama-se na parte da criação à mão das aves, chama-se uma coisa que é o imprinting, não é? As aves empreitadas. Uma ave empreitada connosco, não é? Que é aquela que cria uma ligação demasiado grande com o ser humano, vai ser pior para reproduzir do que uma ave que seja criada à mão e depois esteja habituada a um convívio com outros jovens, mesmo que seja de outras espécies, na parte da adolescência e depois futuramente na parte por exemplo, eu crio muitas catatuas à mão e eu faço colónias de catatuas de várias espécies para elas se habituarem umas às outras. Corpses, com albas, com galas. Eu tenho as negras agora juntas com as galas do ano passado, porque é importante as aves perceberem que não são únicas. Claro. Para depois não criarem este efeito de territorial dentro da gaiola e atacar o macho ou atacar a fêmea, consoante o que sejam. Estás a perceber? Claro. É muito importante. Quando as pessoas me perguntam, mas Bruno, tu achas que uma ave criada à mão vai ser pior para reproduzir? Não, vai ser igual às outras. O único problema que tu podes ter, e é a fêmea está a incubar os ovos, e tu por algum motivo chegas, ou falas, ou tens uma chamada, ou espirras, ou tosses, e ela sente-te, ela sai do ninho para te viver. E esse sair e entrar pode fazer arrefecer os ovos. É o único problema que tu tens. Agora me digas assim, mas uma ave criada à mão não é tão boa para reproduzir. Isso é mentira. Se me disseres, uma ave empreitada não é boa para reproduzir, eu concordo contigo. Agora, uma ave criada à mão, não. Porque uma ave criada à mão pode ser tão boa reprodutora como uma criada pelos pais. Exato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estás a perceber? Exato. Agora, também temos que saber distinguir quais são as espécies em que as fêmeas são dominantes, no caso do rosicólis, no caso dos ecletos, e que são os ringnecks, que estão os crameris, os manilienses, isso está super na moda, também são dominantes. Todas essas aves, famílias, espécies em que as fêmeas sejam dominantes, criadas à mão, às vezes pode ser pior para elas aceitarem o macho da espécie delas. Estás a perceber? Exato. Porque de resto o meu plantel, 90% do parte dos psitacídeos, eu não tenho uma noção exata, mas tenho 250 aves nos psitacídeos. Estamos a falar que 90%, 95% é criada à mão. Ok. Por acaso, nessa parte dos rignecks, eu tenho agora o meu primeiro casal de rignecks, porque lá está, quem cria psitacídeos, sendo o mesmo agapornis, tem sempre aquela coisa da nova descoberta e lá está o sonho. E eu, por acaso, uma ave em particular que eu tenho, por acaso, tenho bastantes amigos que têm vários psitacídeos, e eu gosto sempre de fazer uma visita, falar um bocadinho, conhecer aves, e por acaso já tive a oportunidade de ver também umas araras e umas cacatuas, por exemplo, as galas que tu falaste, e adorei, são aves 5 estrelas. E por acaso, o senhor que tem essas aves
na altura, no casal de Rignex, ele chegou-me a dizer que era importante primeiro ser o macho na gaiola e depois é que vir a fêmea, porque a fêmea era muito territorial, poderia matar o macho. Então eu fiz isso. Foi uma das coisas que tive sempre a noção, é que, pelo menos naquela espécie, como eu não conhecia, falei com várias pessoas e foi-me aconselhando. E eu tento sempre ao máximo essa coisa, é quando não sei, pergunto, que é para não acontecer nada de errado. Claro que às vezes pode haver sempre alguma coisa de errado, mas pelo menos sei que eu tentei ao máximo que isso não acontecesse. Sim, mas isso são coisas que podem acontecer. Atenção, também pode acontecer o inverso. Também tenta a fêmea atacar o macho. Mas isso, pronto, isso acontece às vezes, não digamos que vai acontecer sempre. Tu tens casais que se formam e são super compatíveis, nunca vais ter qualquer tipo de problema, como tens casais que podes ter o problema de hoje ou amanhã virem a ter problemas. Estás a perceber? Exato. Bruno, por exemplo, eu vi que tens assim uma variedade de psitacídeos grandes. Por exemplo, qual achas que no teu plantel todo, eu sei que é uma pergunta assim um bocadinho difícil, mas qual foi a espécie que te desafiou mais na criação? Que tentaste e só mesmo muito tarde é que conseguiste com que tirasse um exemplar? Ora bem, assim de cabeça não te consigo dizer, porque eu tenho cá espécies que ainda não me criaram. Okay. Eu tenho amazonas que ainda não consegui reproduzir com eles. Tenho catatuas, tenho as albas que ainda não criei albas. Já criei albas à mão, mas não minhas. As minhas irão. Isto, cada ovo para mim é uma conquista. Exato. Quer seja de um simples aratinga-sol, ou quer seja de uma gala lutina, de uma galarita, do que for. Cada ovo é uma conquista. Eu sou muito de desafios. E sou sincero. Acabo por ser um bocadinho, às vezes, como é que eu hei de me classificar a mim mesmo? Egoísta, no sentido de dizer assim, eu tenho o desafio de conseguir criar, por exemplo, as albas. Se calhar quando criar o primeiro bebê de alba, o segundo já não vai ser igual. Claro. Porque já consegui no primeiro aquele desafio grande, claro. O segundo já não vai ser igual. Que me digas assim, a minha maior conquista como criador, sem sombra de dúvida, foi os condores de cabeça preta. Porque aí está, foi uma espécie que me marcou muito. Depois tive a sorte de conseguir comprar o meu primeiro casal de papagaios cinzentos. O macho foi-me oferecido pelo meu avô e a fêmea comprei-a conseguimos nós comprar através de família com alguma criação de animais e com outras situações, e através desse casal, pronto, foi os primeiros bebês que apareceram de cinzentos. Aquilo, acho que essa noite não dormi, ainda por cima foi perto da altura do Natal, e nós não vimos, porque não tínhamos máquinas, não tínhamos criadeiras, não tínhamos nada. Aquilo simplesmente foi ouvir os bebês a pedir comida dentro de mim, e aquilo foi tipo uma cena inexplicável mesmo, uma alegria imensa. E eu acho que só agora, quando conseguir tirar bebês das catatuas pretas, é que vou sentir praticamente isso. Mas foi uma alavanca muito importante para o meu crescimento. Daí eu dizer, qualquer ovo para mim é uma conquista. Exato. Eu se abrir agora um ninho, olha, para tu teres uma noção, eu quando comecei com as aves, ao fim de 3, 4 anos, eu tive roselas penantes. Criei roselas penantes durante 2 anos, 3 anos. Acabei com elas, por isso estás a ver, eu crio pássaros há 21 anos e eu acabei com as roselas ao fim de 6 anos, 7 anos de criação. Por isso há 12, 13, 14 anos que eu tenho roselas penantes. O ano passado voltei a ficar com um casal. Tu não imaginas a alegria que foi quando o casal criou. E o ano passado aquele casal deu 8 bebês. Por acaso deu 4 casais, 4 mais 4 fêmeas. Aquilo foi a Sandra fartava-se de rir e brincar comigo, e ela dizia: tu tens aí bebés de galas lutinas, tu tens bebés de galaritas, tu tens bebés de amazonas, e tu pareces um miúdo, pareces uma criança aos saltos com bebés de penantes, de roselas penantes, de um pássaro. Porque aí está, cada ovo, cada bebê é uma conquista. Exato. Quer seja ele de um pássaro mais caro, mais raro, ou de um pássaro mais barato, mais comum. Cada ovo é uma conquista, cada vida é uma vida. Claro, exatamente. Por exemplo, Bruno, pronto, sabemos que
que tu tens assim bastantes espécies e que és uma pessoa que estás muito atento às novas coisas. Como é que tu achas que neste momento a situação do ICNF se encontra em Portugal? Achas que tem sido uma boa aposta na questão da segurança das nossas aves? Achas que havia alguns pontos melhores a melhorar? Ou achas que, começando a estar neste momento, mesmo com essa atualização agora, achas que dá para controlar mais ou menos e ter noção das coisas que estão a acontecer? Olha, eu sou um bocadinho suspeito para falar, porque tu sabes, além de fazer a minha parte da minha documentação, eu faço esse tipo de prestação de serviços para fora. Claro. Eu trato de várias criações, de várias coleções, faço documentação, como já falámos ainda há bocado, os dois em off. Eu esta tarde tive que fazer 20 pedidos de sítios pela nova plataforma da RUS, 4 urgentes e 16 normais. É assim, o ICNF é uma empresa do Estado. Ponto. Claro. E tudo que tem a ver com o Estado funciona com dinheiro. Claro. Havendo dinheiro ao barulho, a coisa muda por completo. Eu acho inadmissível, num país como o nosso, estarmos à espera de um sítio normal 3 anos. Claro. E estarmos à espera de um sítio urgente se for preciso 2 meses. Porque sim, embora diga na plataforma de Rubos que são 72 horas úteis, não é? Por lei, ainda hoje a Sandra teve uma fiscalização. A Sandra está a fazer uma feira de plantas no Porto, que é o outro nosso trabalho, e foi fiscalizada pelo ICNF. Por acaso, tudo porreiro, nós temos as licenças todas, temos a documentação toda, não há problema nenhum. E ela, no final da conversa, perguntou: então, os sítios urgentes podem demorar até 2 meses. Eu acho inadmissível isso. Nós temos uma ave que queremos fazer uma exportação para a Espanha, que só pode ir com o seu anexo 1, que só pode ir com um certificado de sítios para poder passar a fronteira, e tem que estar à espera 2 meses que me deem um papel para passar a poder ir para a Espanha. Pronto. Ou seja, o ITNF implementou, é bom. A maneira como implementou é horrível. Porque não têm qualidade, nem têm competência para fazer o que estão a fazer. Okay? Exato. Agora, que me digas a mim, o sistema em si, as coisas como foram feitas, concordo plenamente. Acho que as coisas já deviam estar mais, digamos, ligadas. Ou seja, já devíamos ter um avergamento automático. Eu se faço uma cedência para ti e comunico ao ICNF, automaticamente saía do meu avergamento e entrava no teu. Exato. Acho que isso já devia estar feito já há muito tempo mesmo. Claro. A maneira como implementaram isto não tem pés nem cabeça. Eu posso te dizer que, olha, para tu teres noção, o primeiro pedido que eu fiz pela plataforma Rubus de uma ave minha foi recusada. Recusado não, porque eles não recusam agora, devolvem. Para nós corrigirmos. Mas também não consegues corrigir porque a plataforma está cheia de erros e não dá para corrigir. Sabes porquê que me foi devolvido? Porque eu não pus a vírgula na minha morada. Ok. Porque tem que ser Estrada Municipal 515, vírgula, lote 3. E como eu não pus Estrada Municipal 515, lote 3, o pedido foi devolvido. Enquanto eu não corrigir a morada, não me emitem os documentos de sítios da ave. Por isso estás a ver, não... Acho que as coisas foram feitas de maneira a não serem práticas, a não serem fáceis de trabalhar. Claro. Estás a compreender? Agora, a implementação que o ICNF fez para mim é correta, já devia ter sido feito. Acho que as coisas têm que começar a apertar, porque nós tínhamos aí muita coisa má cá dentro. Além de termos muita coisa boa, também tínhamos muita coisa má, precisava de ser corrigida, está a ser corrigido. Agora, o modus operandi que eles fizeram para corrigir as coisas, não concordo. Exato. Muito mal mesmo. Eu por acaso já tinha falado, penso que foi na live com o Pires sobre essa situação do ICNF, e foi o que eu disse ao Pires. Eu percebo perfeitamente para que é que o ICNF tem mais ou menos a questão, porque neste mundo das aves, vamos dizer aquele ditado que o fruto proibido é sempre o mais apetecido, não é? Então acho que é uma boa causa mesmo contra o contrabando das aves, porque sabemos que infelizmente acontece muito. E acho que isso cada vez é uma coisa. Agora, uma coisa que falaste e bem é que há a instituição, não é? Mas convinha que, por exemplo, quem está atrás dessas instituições tenham a noção que é preciso, pelos vários distritos, ter várias equipas de intervenção, caso seja necessário, claro, e que estejam a pares do que está a acontecer. Porque eu acho que não estamos abrangidos assim a nível de Portugal com as equipas que realmente, por exemplo, uma fiscalização à casa de um criador, eu acho que nunca, ou pelo menos o que ouvi
foi porque foi uma denúncia que foi feita à GNR e a GNR depois interviu com o Cepena. Eu posso falar nisso, Moreira. Eu recebi uma fiscalização, estava a fazer uma mudança de Fernão Ferro para aqui, para Benavente. E todas as fiscalizações que existem é por base de uma denúncia. Claro. O Cepena não adivinha que tu tens pássaros em casa. Exato. Antes para lá irem, o Cepena tem que ter uma denúncia a avisar daquilo. Eu tive uma denúncia porque tinha animais presos em gaiolas. A senhora da imobiliária que estava a vender a casa do lado veio a querer que eu tivesse as araras, os papagaios a voar por cima da casa. Não faço ideia do que ela queria. Presos com um bocado de cediela na anilha. Para tu teres uma noção, as aves foram todas fotografadas. Os senhores da GNR, neste caso os guardas do Cepena, não têm conhecimento. Pronto. Depois criou-se ali uma relação espetacular. Tive quase a vender uma gala a um deles, à mulher dele. Só não vendi porque não tinha bebés naquela altura e não criaram naquele ano as galas. Se não tinha vendido uma gala à esposa do guarda que me foi fiscalizar. Mas isto à conclusão, foi tudo fotografado e foi fotografado os documentos. O trabalho foi tão mal feito, quando eles chegaram lá à casa, eles não sabiam que eu era criador. E eu perguntei-lhes como é que estão a ir a uma morada, sem perguntarem ao ICNF se aquela morada está registada ou não no Instituto como um criador. Claro. Mas pronto, depois de ser tudo visto, tudo fiscalizado, ao fim de 3 semanas fui convocado a ir ao posto da GNR, dirigir-me a um senhor mesmo do ICNF, atenção, já não era um guarda, já era um senhor mesmo do ICNF, para vermos as fotografias e ver a comparar as fotos das aves com os documentos de CITES que eu apresentei, porque o senhor não sabia identificar. Para tu teres uma noção, ele quando estava a passar as fotografias dos animais, apareceu a fotografia dos grandes alexandrinos, na altura eu tinha 4 casais. E ele vira-se para mim e para a Sandra, isto é ringneck, está isento, não precisa de CITES. E eu, desculpa. E ele, sim, isto é ringneck. E eu, não. E são psitábulas também como os ringnecks, mas não são crameli. Isso são os eupátria. Mas isto não é ringneck. Não, isto é o grande alexandrino. E ele teve que abrir o Google, teve que escrever grande alexandrino, teve que escrever psitábulo eupátria e teve que ir ao checklist da CITES para ver que eram apêndices 2B. Porque o senhor não sabia. O senhor que estava a fiscalizar não sabia distinguir um ringneck de um alexandrino. A seguir, passou a foto de um Loris Eutelos, um pequenino, não sei se sabes qual é, um verde com a cabeça amarela. Mais ou menos. Pronto. Ele dizia que aquilo era periquitos ingleses. Também estava isento. Também era 2B. Por isso estás a ver, a pessoa que nos fiscaliza a nós, claro, o órgão competente de nos fiscalizar, também não sabe o que é que está a fazer. Eu compreendo que eu percebo muito de aves porque gosto. Claro. Mas se me puser a identificar aranhas, eu não sei distinguir. Claro, exatamente. Mas eu não trabalho, por acaso tenho um outro amigo, grande amigo, que percebe disso. Mas eu não entendo. Claro. Mas primeiro vou-me informar, ou vou estudar, para poder debater, ou neste caso o senhor, se me viesse a autuar, tinha que ter uma base própria para saber o que é que estava a fazer. Claro. Não sabia. Por isso, como tu estás-me a dizer, eles estão mal servidos, quer a nível pessoal que fiscaliza, quer a nível pessoal que trabalha no Instituto, e depois tem um problema muito grande. Eles estão com déficit e carência de pessoas. Eles precisavam de mais gente a trabalhar lá. Eu acho que, lá está, eu acho que é isso que falta pessoal. E depois, por exemplo, eu tive uma situação que, pronto, felizmente nunca tive nenhuma denúncia nem nada. Também se tivesse não tinha qualquer problema em abrir a porta. Mas eu tenho este lado de Moreira ser cativante nas amizades com os amigos. E por acaso eu tenho a GNR de Vizela, onde eu vivia antigamente. Eu dava-me bem com eles todos. E eles de vez em quando lá passavam na rua, sabiam que eu vivia ali. Porquê? Porque eu mostrava, lá está, como mostra toda a gente com orgulho, as aves que eu tenho. E uma vez eles passaram na rua, calharam de ver as gaiolas cá fora e calharam de me conhecer e pararam ali e estivemos a falar. E eu falei-lhes com eles da situação do ICNF e tudo, porque eles perguntaram, por exemplo, a própria GNR não tem noção que nós precisamos ter uma licença para criar pássaros, por exemplo. Neste caso, para deter os pássaros. E acho que é isso que, lá está, é a falta de informação e também que não ajuda as nossas entidades. Agora eu acho que, lá está, como tu disse, estão mal servidos. Acho que tem que haver mais aposta no pessoal, mais informação, para que isto possa mesmo estar tudo em condições. E acho que, pronto, tem que haver mais aposta. Isto era fácil. Era muito fácil de resolver isso. Era
em pôr os criadores a trabalhar em parceria com o ICNF. Exato. E tudo mudava. Deixarem de sermos nós os criminosos e eles o órgão de fiscalização. Desde o momento em que nós, criadores, deixarmos de ser considerados criminosos, quer pela parte da comunicação social, quer pela parte de outras pessoas pseudo-defensoras dos animais, Exato. do próprio organismo, se nós trabalharmos em parceria com o ICNF, é muito mais fácil. Tu, para teres uma noção, há uma pessoa, não interessa quem, mas há uma pessoa dentro do ICNF que é responsável pelos animais que são encontrados, capturados, entregues nos postos de GNR ou não sei o quê, e ela faz a identificação dessas aves pelos criadores. Exato. Eu recebo por vezes telefonemas dessa pessoa, do ICNF, a perguntar-me se eu conheço aquela anilha. Exato. Estás a perceber? Este tipo de serviço devia de ser mais amplamente. Claro. Tal e qual como eu ajudo, e como eu digo, senhora fulana tal, esse tipo de anilha, porque ela, como sabe que eu faço averbamentos de outras pessoas, ela pede para ver se aquela anilha consta em algum averbamento, ou se sei aquela numeração à espécie que pertence. Claro. Tal e qual, a última vez até mais engraçada foi com a Maratinga Jandaia. Ela sabe que eu não tenho jandaias na coleção, só tenho sol, mas ela ligou a dar uma anilha, que a anilha realmente havia uma numeração que era parecida, uma sigla, que era parecida à minha antiga anilha do clube, do Clube da Almada, e então perguntou-me se poderia ter alguma coisa ligada a mim, ou se eu conhecia, e por sorte Exato. conseguimos encontrar o dono da ave. Mas, ou seja, como ela ligou para mim, a pedir a ajuda de um criador, isso devia de acontecer sempre. Claro. Sempre. Se os criadores trabalharem ao lado do ICNF, ajudar o ICNF, acredita que tudo isto melhore muito mesmo. Claro. Porque, exatamente, tu disseste agora um fator bastante importante e acho que o pessoal tem que ter noção disso, que nós não somos criminosos, até porque nós estamos, pelo menos sei que no Zoo de Lourosa aconteceu isso, estava lá uma espécie, penso que fosse de uma pega, que criou e na natureza já está em vias de extinção. Ou seja, nós não somos criminosos. Nós estamos apenas, se a ave foi criada em cativeiro, nós adquirimos a ave em cativeiro, aquela ave nunca teve exposta à natureza, ou seja, aquela ave não conhece o exterior, conhece só o interior. E eu acho que as pessoas têm que começar a ter um bocadinho de noção, porque eu quando falo, por exemplo, nessa questão que tu falaste bem do criminoso, é assim, nós por ter a nossa paixão pelas aves, que vamos dizer que neste momento já essa mentalidade já não está assim, porque já toda mais gente tem aves, mas por exemplo, nós somos criminosos porque temos uma ave e vendemos uma ave. Mas por exemplo, uma pessoa que tem cães, gatos, seja que espécie for, e também comercializa, já não é criminoso. Nós sim, que temos as aves, somos criminosos. Mas as outras pessoas não são. Acho que a mentalidade tem que começar a surgir mais além. Moreira, isto é assim. Isso não é vamos voltar ao princípio. Não é uma pega, é o Maina de Bali. E nós temos nós temos bons criadores disso em Portugal. Tens o caso do Henrique, o Santil, que já tem Mainas. O João Petis é um excelente criador. O Paulo Vara é outro excelente criador. O Gonçalo, lá embaixo em Beja, também já criou Mainas. O Maina de Bali, há muitos mais em cativeiro do que existe em estado selvagem. Mas isto agora falando de mim. Eu tenho uma espécie que está extinta na natureza. Eu estou dentro do projeto do programa europeu, que é o Faisão do Vietnã, Lonfura Edwardsi. Pronto, esse Faisão, que é o Faisão do Vietnã, a minha fêmea até está a incubar neste momento, até está no choco de forma direta, porque preciso, o programa só aceita bebés nascidos de forma direta. Eu não posso retirar os ovos para a incubadora, têm que ser criados pelas mães e aprenderem a alimentar-se com a mãe. Exato. Não dá nem para tirarem galinhas, nem na incubadora. Claro. Eu tenho isso, eu estou dentro de um projeto europeu, eu sou coordenado pelo francês, que é o Sr. Laurent. Ou seja, eu estou dentro disso, eu posso falar. Há pessoas que já me aconteceu e já me dissessem a nós, olha, por exemplo, o Bruno está aqui a dizer, o Bruno está a criar uma espécie que está altamente ameaçada no Brasil, que é os bicudos. Os curiosos acho que também. Ou seja, nós criamos espécies que estão bastante ameaçadas na natureza. Exato. E o caso do Faisão do Vietnã está extinta na natureza. Claro. Ou seja, não há. E eu tenho-os aqui em casa, tenho-os a criar. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus trisnetos, se vão ver aquela espécie viva algum dia,
será graças a pessoas como eu. Claro. Pessoas ou entidades, porque atenção, eu estou a falar com particular, mas temos o Zoo Dolorosa a criar, Exato. como entidade pública, e temos vários parques a nível europeu, Claro. europeu e norte-americano. Exato. Mas será graças ao cativeiro. Nós temos um exemplo o mais famoso de todos, o mais mediático, a arara de Spixi. Atenção que eu conheço a arara de Spixi desde que ela ainda veio das Filipinas, do António Dias. Exato. Desde as Filipinas, depois ter ido para o Qatar, e agora está no Martin, no ACTP, e depois ter ido para o Brasil. Pronto. Eu conheço a Spixi desde o início, desde a origem. Foi uma espécie que me marcou muito e eu li muito e passei muitas noites em claro a ler informação sobre ela. Exato. A Spixi é um bom exemplo disso. Se não fosse o cativeiro, estava extinta. Claro. E hoje já foi reintroduzida na natureza. E está a criar na natureza. Já o ano passado criou e este ano já existe bebés outra vez. Os bebés até saíram do ninho a semana passada. 2 bebés. Por isso, o cativeiro, para algumas pessoas, é aquela prisão perpétua que condena as aves à eternidade. Mas para nós é o santuário. Exato, exatamente. Sem dúvida, sem margem de dúvida. Determinadas espécies. Não somos hipócritas. Nós vendemos animais. Claro. Nós ganhamos dinheiro com os animais. Mas é graças a mim, se calhar, que a filha da senhora onde eu comprei as rações para os animais, ela pode ir para o balé. Porque tem aquele extra. Claro, exatamente. De animais que eu compro, que ela pode pagar o balé da criança. Claro. Se calhar é graças a mim que os veterinários que vêm cá a casa conseguem ter outras coisas de lazer que não conseguiam ter. Exatamente. É graças a mim, é graças a outra pessoa. Para tu teres uma noção, o ano passado não, mas há 2 anos de veterinário, eu tive uma despesa de IRS de 6.700 euros. Isso é quase o ordenado mínimo de um ano. Exatamente. Estás a perceber? E não sou o pior, porque há aí gente muito mais dispendiosa de veterinários do que eu. Claro. Ou seja, são estas pequenas coisas que as pessoas às vezes não veem. As pessoas só pensam, vocês querem enriquecer criando animais, condenando animais à prisão, isto. É mentira. Exatamente. É mentira. Nós ganhamos dinheiro, sim senhor, mas também gastamos muito dinheiro. Exatamente. Por exemplo, houve uma situação que foi ontem, mais ou menos, ou anteontem, de uma senhora que publicou no Facebook que viu dentro de um carro um papagaio dentro da... Eu vi. Supostamente eram umas zonas à estilo e eram umas zonas a Oratrix. Exatamente. No qual ela mencionou que era ilegal ter a ave, que aquela ave está em via de extinção, que era super ilegal e que a ave não podia estar em cativeiro sequer. E eu apenas, como criador e gosto de saber dizer às pessoas, apenas me dirigi aos comentários e disse: não é ilegal ter a ave, desde que a ave tenha CITES, chip, anilha, o que for, não é? Não é legal ter a ave. Sim, a gaiola deveria ser maior, mas não é legal ter a ave. E a senhora depois veio-me falar no privado, perguntar-me porque é que da situação, e eu apenas disse: eu crio aves, não crio a espécie em questão, mas sei de amigos que criam e que têm tudo legal, abrevamentos, sítios, tudo normal. Eu acho que é a falta de informação, por vezes, a falta de informação que acaba por originar essas coisas. Por isso, eu acho que cada vez mais é importante, tal como falaste, a comunicação social, se calhar abrir ali aquele espaço mais e dar a conhecer as aves ao pessoal que está mais por fora do que nós, que era para eles começarem a ter uma noção que realmente nós não somos os criminosos. Nós estamos a fazer uma coisa que é um hobby, que gostamos e estamos, de certa forma, a melhorar a condição das aves, não é? Tu tens um senhor muito conhecido na ornitologia brasileira, que é o Dr. Fábio. Ele é responsável pelo museu em São Paulo, derivado que remanesce a várias espécies. Exato. Ele é muito conhecido, muito conceituado no Brasil. Ele é responsável por, ao fim de 100 anos, as guarubas, sabes qual é? Aquela linha amarela com a asa verde, pronto, as guarubas, voltarem a criar em Belém. Ou seja, voltar a existir guarubas em Belém e reproduzirem na natureza. Sabes como é que essas aves foram para lá? Derivado a criadores que entraram no projeto em parceria com o Dr. Fábio para meter as aves lá. Ou seja, o cativeiro é que ajudou as aves a irem parar a Belém. Tu tens uma espécie, que não sei se é do teu conhecimento, se não, que já está reintroduzida na natureza, já existe uma população mais ou menos estável também, que é o mutum da Lagoas. O mutum da Lagoas é um cracídeo que estava extinto na natureza, foi extinto, foi completamente extinto. Okay. E não havia banco genético sequer de nenhuma empresa, nem Isu,
zoológico, nem isto, nem aquilo, para dizer assim, vamos fazer uma população em cativeiro para salvar a espécie, ou tentar criar a espécie. Que sabes quem é que tinha as espécies? Criadores particulares, que cederam alguns exemplares para fazerem uma população para o programa, para depois criarem e agora libertarem da natureza. Ou seja, o criador, por vezes é considerado um criminoso, mas muitas das vezes não, sempre, é o embaixador das espécies, muitas delas ainda existirem. Ou seja, é o grande responsável por ainda existir. Agora, vamos ver coisas. Tens vários tipos de criadores. Tens aquele criador que se procura mutações, tens o criador que se procura híbridos, principalmente isso no mercado asiático, com as araras é o prato do dia, a fazer híbridos F1, F2, F3, aquilo é a loucura com as araras. Isso já não beneficia a espécie selvagem. A mutação, eu ainda concordo, que ainda poderá continuar a conter material genético, porque não deixa de ser um indivíduo puro, simplesmente tem uma mutação ligada à cor da ave que poderá afetar ou não na natureza. Porque as mutações ocorrem na natureza. Os híbridos também, mas as mutações principalmente. Claro. Mas temos que saber também identificar bem a parte da criação. Porque tens aquela criação mais focacionada para criar novas mutações, novas aves, porque, pronto, é uma coisa completamente aceitável, e atenção, eu também o faço, ou já fiz no passado, agora não procuro tanto mutações. A única mutação que eu tenho cá em casa e que trabalho é as galas das lutinas, de resto não tenho mais nada, mas não critico minimamente quem o faz, bem pelo contrário. Eu adoro ver ecletes azuis, adoro ver, às vezes agora está muito na moda os Alex de mutação. Exato. Acho super fascinante. E depois tens aquela parte daquele criador que procura os híbridos. Exato. Que foi a passagem da transmutação, de passar a cor de ringneck para alexandrino, e outras coisas que, por exemplo, o caso dos loris, os DD, o duplo fator do verde oliva, terem vindo dos clorolopidotes. Pronto, N situações que aconteceram e que a gente sabe que aconteceu por trás. Há que saber distinguir as duas coisas, as duas vertentes. O criador conservacionista e o criador comercial, ou aquele criador mais virado para a parte de ganhar dinheiro, digamos assim. Claro. Atenção, exatamente, Bruno, Fábio Mendonça, o Dr. Fábio Mendonça, o Bruno já pôs ali o nome da pessoa. Olha, voltei a ficar sem computador, vou ir abaixo, por isso deixei de ler os comentários, já vou... Eu por acaso consigo ler os comentários aqui também. Sim, alguma coisa vais-me dizendo e eu vou acompanhando por aí. Mas isto é a conclusão. Ou seja, há que haver uma parte muito importante na criação das aves, saber distinguir as duas coisas. Exato. A parte comercial e a parte de conservação. Claro. E as duas podem ser misturadas. Tu podes ter no teu plantel, por exemplo, no caso do teu caso, crias agapornis rosicolis. A cor selvagem praticamente não existe. E os poucos selvagens que tu encontras aí, muitos deles são portadores de qualquer coisa. Porque já não tens aquele sangue puro, completamente puro, limpo de nada. Tu podes ter as duas vertentes. Podes ter no teu plantel 50 casais, 10 casais, 15 casais, 20 casais são da parte da conservação, são aqueles casais puros, curas em tirar sangue puro, e podes ter o restante de mutações em que procuras a parte comercial. Sim, exatamente. A mutações novas, a sangue novo, a coisas diferentes, para ganhares dinheiro. Claro. Atenção, estou de acordo, e acho é perfeitamente normal. Nós temos despesas exorbitantes ao final do mês. Eu gasto um balúrdio em comida para os meus animais, eu gasto um balúrdio em veterinário para os meus animais. Eu tenho que vender animais, eu tenho que ganhar dinheiro com os animais, porque é o meu trabalho. Atenção, claro. O meu trabalho está ali. Eu trabalho com as plantas e trabalho com os animais. Os animais têm que ganhar dinheiro para se pagarem eles mesmos. Exatamente. Eu por acaso, eu quando comecei ao início, por exemplo, muitos criadores que eu fui conhecendo, uma coisa que me disseram ao longo do tempo foi para eu tentar chegar a um nível que as próprias aves se autossustentassem. O que é que eles quiseram dizer? Ou seja, que o dinheiro que eu ia ganhando com as aves que dessem para elas. E foi isso que eu acabei por fazer. Não vou dizer que todos os meses tenho ali aquela vertente que as aves só ganham para elas, porque não tenho, não posso disponibilizar tudo o que tenho, porque senão também fico sem aves para mim. E como o intuito também, o meu neste momento é a exposição, também tenho que reter algumas aves para trás, que é para conseguir fazer o trabalho de exposição. Mas eu acho que é um ótimo
sentido ter a autossustentabilidade das aves, ou seja, as aves, pronto, criam e tudo mais só para si. E eu, pouco, agora claro, com esta mudança que eu tive que fazer instalações novas porque mudei de residência, mas isso tudo foi, eu cheguei, tinha algum dinheiro de parte das aves, mas ficou lá. É para a comida delas, é para os acessórios dela, e eu vou fazer as instalações por mim, porque eu quero ter as minhas aves em condições. Apenas isso. Oh, Moreira, eu sei exatamente o que isso é. Tu tens o meu exemplo. Eu faz dia 16 deste mês, 6 anos que estou aqui em Benavente. Eu só tinha terreno em casa, mais nada. Claro. Tudo o resto foi construído do zero. Eu não tenho uma noção exata. Nós temos uma conta por alto, eu e o meu pai, porque isto sou eu e o meu pai que fazemos tudo a nível de instalações. Desde o primeiro buraco no chão ao último parafuso do telhado. Eu claro. e o meu pai é que fazemos tudo. Eu tenho a sorte de ter uma família incrível do meu lado, os meus pais, e principalmente a Sandra, na parte da criação e no incentivo. Porque, atenção, eu conheço alguns casais que levaram ao divórcio. Não foi a chatices, foi ao divórcio mesmo, por culpa dos animais. E então eu tive essa sorte de ter uma pessoa ao meu lado, pá, incrível, queríamos bebés, ajuda a lutar pelos meus sonhos. Ela brinca muito comigo, quando olha para as candidaturas pretas, ela diz, ias ali à frente, apanhavas um curvo, dentro do viveiro era a mesma coisa. Porque ela não acha tanta piada a elas, ela gosta mais de molcenses, gosta mais das incas. Claro. Não alinha tanto nas pretas, mas nunca se opôs à compra das negras. Claro. Sempre que eu disse que queria as candidaturas pretas, ela disse logo, amor, temos dinheiro, temos possibilidade, não temos? Tu compras, a buscá-las. Exato. Se é o que tu queres, pá, luta pelos teus sonhos, realizam. Queres comprar, compra. Temos possibilidades este ano, não temos? Compra os pássaros. E as pretas foram compradas com o dinheiro dos pássaros. Exato. Não saiu €1 de mais lado nenhum. Claro. Estás a perceber? E além de comprarem as pretas, eles tiveram que se pagar a alimentação toda deles. Claro. E as novas instalações. Ou seja, eu neste momento tenho os animais numa vertente também já autossustentável e com possibilidade de tirar dinheiro para novos investimentos. Mas eu comecei com tudo, do zero. Claro. Eu comecei a criar rosicolas, a tirar ali €80 de 3 em 3 meses, com sorte. Pois, pois, é a realidade, é a realidade. E dizer assim, com €80, olha, vou comprar mais um casal de rosicolas, vou comprar um casal de red rams, vou comprar isto, vou comprar... E começar a pouco e pouco, a fazer a bola de neve a crescer. Exato. Eu adorava ter os meus pais que dissessem assim, olha pai, quero um casal de araras, toma lá €2.000, vai comprar. Olha, quero um casal de catatuas, toma lá €3.000, vai comprar. Eu adorava ter isso, mas não tive. Claro. Não tive. E se calhar ainda bem, porque senão depois também não dava valor. Exatamente. Consegui conquistar até hoje. Mas isto à conclusão. Estava só a dizer, nas instalações que eu tenho aqui, por alto, isto a nível de valor alto, claro, em material e tudo mais, eu tenho aqui entre 50 a 60 mil euros investidos, não é? Ou seja, atenção, quer na parte dos pesticidas, quer na parte dos ornamentais, porque nós também temos muitos patos de raça, fazões, pavões, muita coisa dessa também. Nesses animais, eu tenho à volta de 150, 160 aves de ornamentais. Por isso estás a ver, não é só os viveiros dos papagaios, não é claro. Ou seja, esses 50, 60 mil euros é dinheiro que tu não tens retorno. Claro. Porque é um investimento para o bem-estar dos animais. É certo que se calhar eles vão criar melhor e vão-te dar mais bebês. Mas não é a mesma coisa que tu comprares um casal e quando eles criarem tu recebes o dinheiro. Claro. Tu se comprares uma chapa, essa chapa não te vai dar o dinheiro de volta. Não, claro que não. Fica claro lá que não. e acabou. É dinheiro gasto. Por acaso tu disseste agora uma coisa que pronto, lá está, eu revi-me e foi quando eu ia falar que tu falaste numa coisa que faz totalmente sentido e eu próprio pronto, vivi e vivo ainda nisso, que é não ter, não é, eu acho que não, vamos dizer que não é não ter a sorte, eu acho que, e disseste uma coisa bem, que se calhar se tivéssemos essa oportunidade de ter o pai ou a mãe ou os pais dizer, olha, eu quero, e acontecer, eu acho que o valor ia ser totalmente diferente do que nós damos às nossas aves. Eu pelo menos falo por mim que sei que ainda hoje é meio difícil ter as aves que tenho, porque pronto, tenho que lutar para ter as aves, não é? E neste momento eu posso dizer que lá está, um novo ovo, uma nova vida, para mim é sempre, mesmo que seja o Agapornis, porque neste momento só tenho Agapornis
e tenho o casal de Rignex. Eu ainda estou a começar na minha jornada. Claro que os Agapornis vão estar sempre no meu coração, seja quando eu estiver no alto ou no baixo, vão estar sempre no meu coração. E é uma coisa que eu admiro muito, é ver novas pessoas a começar, e tal como me ajudaram a mim, muitos criadores na altura, quando eu não podia disponibilizar de certo nível financeiro, muitos criadores, eu tive um criador que chegou à minha beira e disse-me: queres ter o teu primeiro casal longo, não tens problemas, não tens dinheiro, não faz mal, pega, escolhe e leva. E eu, hoje em dia, já pude fazer o retorno disso. Um colega meu começou a criar, estava interessado, eu disse: olha, não tenho uma ave espetacular, opa, não é nada do outro mundo, mas vou-te fazer o que me fizeram a mim. Está aqui o teu primeiro casal. E ofereci-o. E eu acho que... É o mais bonito, isso é o mais bonito que existe neste hobby, neste mundo. É a parte mais bonita que existe, é essa parte mesmo. Por exemplo, eu não conseguia, por exemplo, ver uma pessoa que está a começar, também no seu sonho, e eu não conseguia ficar indiferente sabendo que eu também comecei como ele. Eu acho que a parte mais importante disto é sermos bons amigos e ter compaixão, porque eu sei que no mundo das aves existe muita rivalidade, existe muitas coisas, mas eu acho que é tão feio e tão mau num mundo tão bonito que nós vivemos, que é o das aves, ter essa rivalidade por uma ave ou por uma pontuação. Não faz sentido. Eu prefiro, foi o que eu já disse a muita gente, eu prefiro perder uma ave, entre aspas, ou uma pontuação, do que perder um amigo, porque para mim não me cabe perder um amigo por causa de uma ave, nunca na vida. Acho que é uma parvoíce extrema. Eu, graças a este mundo, eu já fiz amizades espetaculares. Eu tenho amigos, eu tenho um deles principalmente que é como um irmão para mim. Tu até já deves ter visto vídeos dele. Um vídeo principalmente, foi logo o primeiro que o Jaime foi gravar, que foi no Ricardo Mendes. Sim. Pronto, o Ricardo e a Sarita, mas especialmente o Ricardo para mim é como um irmão. Eu tenho um grande carinho mesmo por ele, e sei que é mútuo. Ele tem um carinho também excelente e enorme por mim. Não só o Ricardo, mas eu levo pessoas espetaculares deste mundo. E deu para ver no Mundial as pessoas, e é bom a gente sentir isto. Não só, atenção, há que saber diferenciar as coisas. Eu não vou me dar melhor, que isso acontece muito aqui e é o que mais confusão me faz. Não me vou dar melhor com aquela pessoa que cria coisas mais caras ou mais raras do que com aquela pessoa que cria periquitos. Exato. Ou que cria canários, ou que cria exóticos. Esquece isso. São todos iguais. Somos todos seres humanos. Claro. Esquece. Aquela pessoa que cria pássaros mais baratos ou que está a começar a iniciar, não significa que amanhã não seja melhor que eu. Exatamente. Não no sentido de rivalidade, que isto aqui não é nenhum jogo de futebol. Claro, exatamente, Bruno. Estamos a falar no melhor no sentido de ter um plantel mais bem construído, um objetivo mais bem definido, umas instalações superiores às minhas. Estás a perceber? E eu falo nesse sentido no melhor que eu. E às vezes as pessoas têm muito esse problema de... Por exemplo, eu senti muito isso quando comecei. Há pessoas que a gente cria coisas boas e cria coisas más. Claro. Há pessoas que eu hoje vejo neste mundo que pronto, não me interessa falar de certas situações. Quando a gente éramos miúdos, ou seja, eu mais miúdo, que eu sou mais novo que essas pessoas... notou-se sempre aquela coisa de um miúdo, não tem experiência, não tem pássaros, não tem isto, não tem aquilo. Só que o miúdo cresceu. Claro. O miúdo hoje tem pássaros. O miúdo hoje tem instalações. Claro. O miúdo hoje já tem algum conhecimento. E essas pessoas não cresceram, estagnaram. Claro. E notas aquela parte de... Parece que é tipo um decalque, estás a perceber? Claro. Ficou ali qualquer coisa mal resolvida. E isso é muito feio mesmo. Porque nós temos que dar a mão a qualquer pessoa. Aquela pessoa que já tem muita coisa, aquela pessoa que tem mais ou menos, e a pessoa que está a iniciar. Claro. Tu que estás a iniciar. Se me disseres a mim, Bruno, olha, eu gostava muito de passar para uns alexandrinos, umas aratingas de sol, ou mesmo nos Amazonas. Eu gostava, era uma coisa, só que eu não consigo. Olha, vou-te dando 100 euros por mês, 50 euros por mês. Vem cá buscar os pássaros, leva. Não há problema. Por acaso falaste... Eu pago por ti o que gostei que me fizessem por mim. Exato. Por acaso estávamos a falar neste momento e eu até agora fiquei um bocado assim estagnado. Porquê?
porque a pessoa que eu falei entrou agora no direto, parece que foi mesmo no timing, foi o Miguel Campos, entrou agora. Eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, isto foi há 2 anos atrás, e eu lembro-me como se fosse hoje. Eu fiz um vídeo para o YouTube, porque foi o que eu já falei com o Pires. Eu há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio, eu tive mais ou menos a ideia do Pires. Porquê? Porque eu vi um canal super antigo que gravou alguns episódios com alguns criadores portugueses e não sei porquê de um momento para o outro parou. E eu então tive a ideia de começar outra vez essa ideia, não é? E o meu primeiro vídeo eu fiz a mim próprio. Eu falei para a câmara do telemóvel, super genuíno como sou hoje, mas lá está, eu era um miúdo, hoje com 21 anos, mas há 2 anos atrás, um miúdo com 18, não é? 18, 19 anos. E eu, pronto, estava a falar sobre H-Pornis e tal, que era a minha paixão, como tudo começou. Comecei com piraquitos, com o meu tio. Lembro-me perfeitamente do meu tio ter-me oferecido o meu primeiro piraquito, que era o Pirata, que ele não tinha uma perna. Que ele não tinha uma perna, era um piraquito. E eu tinha dentro de uma gaiola, e que foi tudo assim que começou. E o Miguel Campos foi o primeiro criador, e hoje é um criador que eu adoro estar, adoro conviver. Sempre que tenho a oportunidade estou com ele e com o irmão dele. E o Miguel Campos foi a pessoa que mandou-me uma mensagem privada e falou, disse: olha, Moreira, gostei muito do vídeo que vi. Eu também na altura quis fazer um vídeo com o Miguel, não é? E com o André. E o Miguel disse: olha, gostei muito do vídeo que te vi e tal, fiquei um bocado sensibilizado com a tua parte, e gostava de te oferecer um casal de longos. Passa aqui em minha casa e anda a escolher e vamos falar um bocadinho. E eu nessa mesma hora, nesse mesmo momento, fiquei tal coisa, epá, posso ir já? E foi logo lá na hora fui ter com ele, pus-me de carro para Barcelos, tivemos lá a conversar 2 horas, ele conseguiu-me dar uma super aula de como começar a criar os longos, o quanto era difícil, as mutações, e foi ali que começou a minha paixão pelos Jacos. Quando eu entro numa sala de criação e ele tem bisontes assim, assim com uma máscara super intensa, um bico top, e eu fui ali, epá, que passo. Tinha blues, tinha verdes, na altura também penso que tinha lutinas, mas os Jaguars ganharam o meu coração, e o Miguel foi uma das minhas grandes referências para continuar a criar os Jaguars, que ainda hoje já tenho e vou para sempre ter. E acho que é isso a parte bonita da ornitologia, é uma pessoa fazer amizades e conseguir conviver com toda a gente super bem. Eu acho que isso é o mais importante. Claro. E nunca te esqueças de uma coisa. Tu hoje podes estar com coisa, estás a começar nos rosicolors, nisto, naquilo, naquilo outro. Tu daqui a 10 anos podes ter uma coleção exatamente igual à minha. É um sonho. É só para ser realizados. Vamos trabalhar por isso. Eles existem, Moreira, eles existem para ser realizados. Exato. Não podes é perder o foco. Se o teu foco é chegar lá, tens que lutar para chegar lá. Não é? Não é depois. Eu tive um devaneio a meio. Eu decidi que queria criar exóticos. A meio. Eu quando saí de Ferro, eu tinha uma sala, o Bruno Nunes sabe. Eu tinha uma sala com 300 exóticos. Estás a perceber? Eu tinha 80 buracos de bengalins só para criar exóticos. Eu cheguei a ser dos primeiros em Portugal a mandar vir as editoras para Zina, que é o Diamante Quadricolor de Itália. Ainda foi o senhor Luigi Montini que me trouxe no Mundial de Almeria. Trouxe-me diamantes quadricolores, trouxe-me granatina púrpura, fêmeas. Eu cheguei a ter um plantel muito grande de exóticos. E o Bruno sabe. Estamos a dizer alguns milhares de euros que meti ali. E hoje não tenho um único exótico em casa. Se calhar aquele dinheiro que for canalizado naquela altura para os exóticos tivesse metido em mais papagaios, hoje podia ter uma coleção maior. Porque nestes anos todos, os papagaios também já poderiam ter reproduzido e ter dado mais dinheiro a ganhar. Estás a perceber? Exato. Mas pronto, depois mantive o foco nos psitacídeos e principalmente nas catatuas, que é a minha paixão, é a minha luta, é catatuas. E pronto. E está à vista de quem me conhece, quem me visita a casa, quem me acompanha nas redes sociais, está à vista o plantel que a gente está a construir. Exato. Bem, Bruno, vou-te ser sincero, foi uma das melhores lives que eu fiz. Foi um momento mesmo com essas limitações, vou sair daqui com outra mentalidade, vou sair daqui com
com outro carisma, porque realmente a conversar contigo, já me tinham dito, atenção, já me tinham dito conversar com o Bruno que ia ser top, e essas pessoas, não sei se ainda andam por aqui, mas tem muito pessoal que nós estivemos juntos, que sabes quem é, lá no Mundial, eles avisaram, o Bruno vai ser top para a live, o Bruno vai falar muito, muito bem, e realmente não falhou em nada, e o Bruno que eu conheci do Mundial está aqui, genuíno, como sempre, normal, sem qualquer tipo de outro desbaneio por aí fora. O Bruno Soares, mais genuíno do que isto, eu acho que é impossível. Acho que é impossível. E, só se combinarmos todos irmos almoçar, a única parte é onde eu consigo estar mais genuíno do que eu estou aqui. ok. Não, mas... Não, mas isso, Moreira, isso não tens que agradecer. Eu é que te agradeço a ti. Como te agradeci ao Pires, agradeço-te a ti. Isto, volto a dizer, isto é muito importante mesmo. Acho que é um projeto espetacular. Deves-te chamar mais criadores, deves-te chamar mais pessoas. Atenção, podes chamar pessoas que já tenham plantéis, podes chamar pessoas que estejam a iniciar, podes mesmo fazer um género de, não digo uma conversa de Zoom com vários, mas pôres quem necessita de ajuda, conselhos, dicas, a mesma malta que possa fazer uns diretos em casa a mostrar algumas coisas, como é que faz. Pode ser bom para uns, pode ser maus para outros, mas pode existir sempre coisas boas. Exato. E atenção, houve um congresso, e isto às vezes é muito importante, os congressos fazem-nos muita falta, e olha que os Daviornis, eu tenho ido aos Daviornis e tem sido incrível o que a gente aprende. Houve um congresso em que tivemos um diretor científico do Europarque, o Rafael Zamora, e o Rafael apresentou lá uma coisa super engraçada, que foi: eu tenho aqui duas pessoas à minha frente, um queria periquitos, o outro queria araras jacintas. Começaram os dois a comprar os bebés do ano. Um comprou um casal de jacintas do ano, o outro comprou um casal de periquitos do ano. Quem é que acham que vocês que vai ter mais experiência na criação? O que é que tu pensas? Jacintas não é um pássaro difícil, uma arara jacinta, top, não sei o que mais. E ele virou-se: não, os periquitos. É que quando das jacintas tiverem maturidade sexual para criar, vão passar 7, 8, 9, 10 anos. Os periquitos já têm... Existiram milhares de pássaros através daquele casal. Filhos, netos, bisnetos, trisnetos. Exato. Já tirou, ou seja, já pesou muito ovo, já viu muitos bebês, já experimentou muita taxa de umidade e de temperatura na incubação, já viu o comportamento de macho e fêmea, agressividade, alimentação, já teve tempo para estudar tudo e mais alguma coisa. Quando o outro vai ver o primeiro ovo de uma jacinta. Exatamente. Estás a perceber? Ou seja, isso, parecendo bem que não, dito assim, nu e cru, por uma pessoa daquelas, faz todo o sentido. Ou seja, o que é que quer dizer isto? Que não é por tu teres um plantel muito grande e de espécies raras, tu vais ser melhor criadora, vais perceber mais do que aquela pessoa que tem poucos animais ou espécies mais comuns. Exatamente. Com isto dizer que nós estamos sempre a aprender. Eu estou a aprender contigo, estás a aprender comigo, mas se tivesse alguém a falar de outra coisa mais rara, nós estávamos a aprender, como se tivéssemos um a falar do pássaro mais banal como o periquito, nós estávamos a aprender também. Exatamente. Por isso, este tipo de trabalho que tu estás a fazer é espetacular. Tanto tu como o Jaime, atenção, o Jaime, já tinha dito ao Jaime, tanto um como o outro, é incrível esse trabalho. E agarrarem numa coisa, nós vamos ao YouTube, nós vamos a este tipo de coisas, só vês pessoas do Brasil a fazer isto, só vês muita malta do Brasil a fazer este tipo de interações entre criadores e pessoas aficionadas, e ou seja. E é importante a gente também ver isto em Portugal. Exato. Porque, eu acho que sim, eu acho que para nós, povo, até nos sentimos mais orgulhosos de ver os portugueses a fazer isto cá e não ser só outros países a fazer. Exato. Por isso também te dou os meus parabéns. Obrigado. Pela tua iniciativa. Obrigado, Bruno. Bem. E no que precisares, estás ao dispor, já sabes. Estás à distância de uma chamada ou de uma mensagem no Messenger. Tu ou há alguém que nos esteja a acompanhar e queira tirar alguma dúvida, alguma coisa, está à vontade. Okay. Puder ajudar. Obrigado, Bruno. Já parte do ITNF, estejam à vontade. Ok, obrigado, Bruno. Olha, um grande abraço e muito obrigado. Tudo bom e continua com isso, estás aí muito bem. Tá, obrigado, Bruno. Um grande abraço. Bem, um abraço, tchau, foi um gosto. Tá, obrigado. Bem, malta, terminámos aqui o direto. Queria só dizer que foi um momento incrível. Queria pedir desculpa desde já
E atenção, estou a falar isto e estou estou mesmo, não, foi um momento incrível, foi mesmo com estas limitações, acho que foi das melhores lives que fiz e eu sei que todas as lives eu chego ao fim e digo que foi das melhores, porque realmente cada live é uma live e cada momento com o criador é cada momento e confesso que eu tenho sempre receio destes imprevistos que possam acontecer, porque eu penso sempre em vocês, penso sempre na melhor qualidade para vocês e tenho andado a tentar procurar patrocínios e falar com bastante pessoas para tentar comprar um material melhorzinho para fazer lives para o pessoal. Tem sido uma luta constante a arranjar patrocínios e tudo mais, mas como toda a gente sabe, não é fácil, não é fácil. Temos algumas ideias em mente para chegar a esses equipamentos. Vamos discutir entre todos e ver se algum dia poderá chegar a essa conclusão. Enquanto eu vou fazendo com o que tenho e com a melhor disponibilidade possível. Vocês sabem que com o Moreira podem sempre contar à sexta-feira para falar sempre um bocadinho, para passarem aqui um bocado do vosso tempo, comentar, falar, expor dúvidas, porque para mim é sempre um orgulho ter aqui o pessoal comigo e acho que hoje foi top, mesmo top. Malta, contudo, só quero deixar o meu obrigado, o meu interno obrigado a todos vocês que vão passando por aqui, a todos vocês que a seguirem esta live vão mandar um pedido de amizade e de deixar uma palavra de carinho a dizer obrigado ou tiveste bem. Isso dá muita motivação para continuar e para chegar cada vez mais longe e acho que é isso que todos queremos aqui em Portugal e na ornitologia. De resto, só posso desejar uma boa sexta-feira, porque ainda é sexta-feira, um ótimo fim de semana, que todos fiquem bem, bom descanso e que sejam sempre felizes, que é isso que importa, e que alguma coisa que precisem ou queiram participar, já sabem que podem mandar uma mensagem. Malta, um grande abraço de Moreira, portem-se bem.